Turminha, sejam muito bem-vindos! Eu sou Davi Dias e você está na aula número 5 do curso de Excel Básico. E na aula de hoje, vamos falar sobre formatação condicional. Vamos falar sobre formatação de tipos de data. Já falamos sobre isso anteriormente, mas vamos falar melhor. E também sobre autoformatação de tabela, que é um conteúdo animal pra caramba. Vai por mim, acredita. Tá? Então vamos lá. Aqui está a nossa planilha, a nossa área de trabalho, toda bonitinha. É o mesmo conteúdo que a gente corrigiu na aula passada, então se você fez a correção, acompanhou, é o mesmo conteúdo. Davi, vou ter que digitar? Não, se você baixar o material oficial que está no link na descrição deste vídeo. Lembre-se, faça os exercícios. Ninguém aprende somente olhando. Tem que fazer e tem que errar para dar certo. Quer aprender Excel? Vai fazer, vai errar. Baixa o material oficial que está no link na descrição deste vídeo. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos falar sobre formatação condicional. O que é a formatação condicional? Davi, essa tabela já está suficiente e bonita. Por que eu quero mexer mais nela? Na verdade, eu vou explicar melhor. Imagine só, vamos olhar aqui essa tabelinha agora aqui, onde tem aqui o faturamento da Northwind Corporation do ano de 2022, de janeiro a dezembro. Tá aqui todos os faturamentos do mês aí, tá tudo bonitinho, bem formatado. Tá um relatório invejável para você mandar para o seu chefe analisar. Porém, você quer fazer uma coisa mais bacana. Imagine que você queira, por exemplo, pintar de vermelho os valores aonde os meses ruins que faturaram menos do que 150 mil reais. Ou imagine ainda que você queira pintar de verde, aquela coisa tranquila, bonita, dos meses em que faturaram mais do que 300 mil reais, por exemplo. Você pode fazer de dois jeitos. Você pode ficar olhando aqui cada valorzinho, procurando, filtrando e tal, e pintando um por um, ou você pode usar a formatação condicional, que vai fazer isso automaticamente, e é ela que eu quero mostrar para vocês. A formatação condicional é um recurso que formata uma célula, dando a ela um visual conforme o comportamento e as condições em que essa célula se encontra. Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui os meses de faturamento, vou selecionar esse intervalo de células, onde estão os meses de faturamento, e vou aplicar aquela regra que eu havia dito para vocês no exemplo. Imagine que todo mês que faturou menos do que 150 mil, eu queira pintar de vermelho. Legal? Então, eu vou aqui, ó, segue meu mouse, vai aqui para o meio, aqui, ó, para o meio, mais para o meio, e para o meio, e aqui, a formatação condicional, este botãozinho aqui. Quando eu clico neste botão, algumas coisas interessantes vão acontecer. Vai aparecer um menu aqui onde eu posso escolher várias opções diferentes, tá? E cada tipo de opção dessa é uma formatação diferente. No caso aqui, eu vou começar por essa aqui, ó, de regras de célula, tá? Então veja que eu posso colocar formatações para regras onde o valor é maior que, menor que, tá entre, é igual a. Tá pegando o jeitão, já tá ali, ó, captando, né? Davi, você falou que quer fazer uma regra que pinte de vermelho todos os valores daquele intervalo em que eu selecionei, em que sejam menores do que 150 mil, correto? Correto? Então, você pode vir diretamente aqui, ó, em é menor que. Se você for aqui, provavelmente você vai encontrar alguma coisa interessante para você. Então, vamos lá? Eu vou dar um clique aqui, ó. E aí vai aparecer esta simpática janelinha aqui na nossa frente. Tadá! Aí, que legal. Vai aparecer essa simpática janelinha aqui, onde eu tenho regras que eu posso aplicar melhor, certo? Vamos lá. Vamos dar um zoom aqui e olhar melhor essas regras aqui da nossa janelinha. Então, regra para é menor do que. Formatar células que são menores do que. Ele sugeriu 303 mil, que é uma média que ele tenta adivinhar que seja bacana, tá? Só que isso aqui é muito.
eu quero que ele pinte só os valores que são menores que 150 mil. Portanto, eu vou apagar o que está aqui e vou escrever 150 mil. Desta forma aqui. Logo à frente, eu tenho aqui o tipo de preenchimento. Então, aqui eu tenho a opção de preenchimento vermelho claro com texto em vermelho escuro. Olha, é justamente o que eu já queria fazer. Uau, aí ficou bacana. Se eu clicar aqui ainda, eu tenho outros tipos de formatação prontas. Preenchimento amarelo, texto amarelo, preenchimento verde com texto verde, preenchimento vermelho claro, vermelho, tal, e vários aqui. Eu posso, inclusive, personalizar a minha formatação. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo personalizar, escolher o tipo de letra, negrito, sublinhado, sabe? Fazer aqui barba, cabelo e bigode. Mas eu não quero fazer isso aqui agora. É muito aqui. Para mim, somente preenchimento vermelho com texto vermelho escuro tá excelente. Então eu vou dar um OK aqui e pum! A hora que eu der um OK na janela, olha o que aconteceu com a nossa tabela, que coisa linda! Todos os valores que estão abaixo de 150 mil, ele automaticamente pintou de vermelho. E tem mais, hein? Como eu fiz a seleção em todo o intervalo aqui, essa formatação pegou para todo o intervalo. Portanto, se eu pegar esse mês aqui, ó, eu vou pegar esse mês aqui de 278 e falar assim, não, eu me enganei, não é 278, foram 149.500. Vou colocar aqui, ó. A hora que eu apertar, olha o que vai acontecer. Ele já vai automaticamente pintar de verde, porque a formatação condicional está aplicada na planilha. Legal, né? Vamos mexer mais um pouquinho? Eu vou selecionar de novo aqui o meu intervalo que eu quero mexer. Vou voltar lá na minha formatação condicional, onde eu estava. E aí, então, eu vou novamente escolher uma regra. E agora eu quero fazer aquela segunda regra que eu havia dito. Por que não pintar de verde os meses em que foram maiores do que 300 mil? Bacana, né? Então, eu posso pegar aqui a sequência, a formatação é maior do que. Vou clicar nela aqui, e a hora que eu clicar, mesma janelinha, formatar células que são maiores do que, e aí aqui eu vou arredondar para 300 mil, e vai ficar legal demais. Dessa vez eu quero que o preenchimento seja verde, então eu vou escolher aqui, preenchimento verde, texto verde escuro. Beleza? Vou dar um OK aqui, e a hora que eu der um OK, olha só a minha célula como é que ficou. Olha só como é que ela ficou. Ela ficou com todo mundo de verde, tá? Quem ficou acima de 300, olha só, ficou verde e deu super certo. Porém, quem ficou abaixo de 150 ainda está vermelho. É isso mesmo, porque as regras eu posso colocar várias formatações condicionais ao mesmo tempo. No caso aqui agora estão duas valendo, a de menos 150 e a de mais 350. As duas estão funcionando. Legal? Bom, mas Davi, eu quero colocar somente uma. Eu não quero que essa de vermelho fique, ela está feia, eu quero tirar a de vermelho. Então como é que eu posso fazer? Calma, vamos fazer juntos então aqui. Vamos voltar aqui para a formatação condicional. Então, se eu for aqui embaixo, olha, eu tenho aqui a opção de gerenciar regras. Legal? Então, a hora que eu clicar aqui, ó, vai aparecer uma janelinha onde eu consigo gerenciar as minhas regras. Então, eu tenho aqui, ó, a regra de acima de 300 mil, que está pintando de verde. Tá? Eu tenho também a minha regra de abaixo de 150 mil, que está pintando se for vermelho. Legal? Como eu falei, eu quero tirar essa regra, quero deixar somente a outra. Então eu clico nessa regra aqui e escolho excluir regra. Não preciso dizer que eu posso alterar a regra, posso criar uma nova. Está tudo fácil aqui, é bem intuitivo, não é? Eu vou simplesmente excluir a regra daqui, dar um OK e pronto. A hora que eu voltar na minha planilha, veja só, a regrinha do vermelho sumiu e agora a minha planilha está simplesmente com as regrinhas de verde. Apenas isso e nada mais. Legal, né? Existem muitas formas de fazer formatação condicional diferente, tá? Veja só, eu vou selecionar de novo aqui
é o meu intervalo. Tá? Vou voltar lá para a formatação condicional, novamente, e veja que eu posso colocar regra para os 10 primeiros, para os 10 últimos, para os 10%. Eu posso colocar uma barrinha de dados bem interessante, tá? Que pinta os dados, tá? Fica bem legal, olha só. Eu não vou nem selecionar, só vou passar o mouse para você ver como é que fica. Então, à medida que eu passo o mouse, ela vai pintando e criando pequenos gráficos nos valores, tá? Que são maiores. Eu posso ir nas escalas de cores, aí eu posso pintar com cores mais quentes ou com variações de cores, de acordo com o valor. Tá? Também é uma forma bem legal de fazer uma representação também. Aqui, veja só, os valores mais altos estão com cores mais leves, mais azuis, enquanto que os valores mais baixos estão com cores avermelhadas, tá? Aquela coisa mais difícil. Eu posso, inclusive, fazer conjunto de ícones, onde eu tenho, por exemplo, setinhas. Então, eu posso pegar e colocar aqui, ó, regras onde os meses bons têm setinhas para cima e os meses ruins têm setinhas para baixo. E os meses mornos têm setinhas por meio também, é possível fazer isso? Eu posso fazer com setinhas, com quadradinhos, com bolinhas, tá? Olha só como fica legal. Com bandeirinhas, dá para fazer até com sinal Wi-Fi, com gráficos de pizza, mini gráficos, né? De pizzas, com quadradinhos de bolos, dá para fazer das mais diversas formas diferentes aí, né? Então tem muitas opções aqui legais para fazer. Ah, Davi, como é que eu tiro as regras? Você pode tanto ir aqui no gerenciamento de regras, como você pode ir no limpar regras. E aí você pode limpar todas as regras que você quer. Ou das células selecionadas, no caso o nosso intervalo, ou da planilha inteira. Aí no caso, independente de ter intervalos selecionados ou não, você limpa tudo. Bacana? Aí, cliquei em limpar e ele limpou todas as regras e a minha planilha voltou ao estado normal. Legal? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de formatação de números e horas. Nós já havíamos visto um pouquinho de formatação de números anteriormente. Agora eu quero ampliar um pouquinho. Vamos pegar aqui essa hora. Essa hora do relatório, ela está lançada como meio-dia e 34, 0 PM. Mas de repente não é uma hora bacana. Se eu quiser colocar só meio-dia e 34, sem o 0, sem o PM, sem nada, como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em cima, segue o mouse, eu posso vir aqui em cima, na formatação da hora, tá? Aqui. Opa! Aí, legal. Aí eu posso vir aqui na formatação da hora, onde eu estava aqui, e clicar na formatação da hora. Tá? Mas veja só que só temos uma opção de hora aqui, correto? Não se preocupe com isso, porque agora eu vou apresentar a opçãozinha de mais formatos de números, tá? Que é esta opçãozinha que aparece mais embaixo aqui do painel. Mais formatos de números, aqui. A hora que eu clicar nesta opção aqui, vai aparecer essa simpática janelinha. Olha só que janelinha bacana. Legal? Aonde eu posso escolher outras opções. E aí, veja que eu tenho muitas opções de hora que eu posso escolher aqui, ó. Várias opções, tá vendo? No caso, eu quero escolher essa opção aqui, ó, de 13h30. Essa opção ela vai mostrar o número em formato de 24 horas, os minutos, sem os segundos. Ah, se eu quisesse mandar um relatório para um chefe na gringa, como é que eu poderia fazer? Eu poderia colocar 1h30 PM, que é como os gringos veem os seus horários. Tá? No caso aqui, nós somos brazucas mesmo, então eu quero colocar 13h30 desse jeito aqui. E a hora que eu der um OK, bum! Ah, legalzão! Olha como ficou a nossa planilha. O meio-dia e 34, bem formatado. Legal? Vamos fazer o mesmo propósito aqui com a data. Ela está como 20 Ju 23. Novamente, eu posso clicar aqui no formato de datas outra vez. E eu tenho aqui a opção de datas. Eu tenho a data completa e a data abreviada. Mas se eu quiser ver mais formatos de data, eu posso vir aqui embaixo em mais formatos de número. Vai abrir esta janelinha simpática para mim aqui. E novamente eu posso ir aqui na opção de data
e escolher vários formatos de datas diferentes. Dessa vez, eu vou supor que eu não quero colocar o ano, tá? Porque é um relatório de 2022, estamos em 2023, pode confundir um pouquinho, então eu quero escolher só uma data que seja só 14 de março, assim, sem colocar o ano. Legal? A hora que eu der um OK na planilha, veja o que vai acontecer. Aham! Olha só que bonito que ficou. 20 de julho. Muito certinho, né? Bem legal. Então essa é a formatação maior que você pode fazer indo ali em mais formatos. Explore, tem muito formato legal, tem muita coisa bacana que você pode fazer ali. Tá certo? E finalmente eu quero apresentar um outro recurso para vocês, que é a formatação como tabela. Veja que esta planilha aqui, ela já está formatada como tabela, ela já está formatada, tá bonitinha, tá legalzinha aí, tá vendo? Agora imagine que eu queira, que de repente eu não queira ter esse trabalho, tá bom? Eu não quero ter esse trabalho. Então, eu vou voltar aqui nessa hora que ela estava anteriormente, vou selecionar essa planilha toda, aí eu vou aqui nos botões de limpeza, aqui, e vou limpar a formatação da tabela. Aí, limpei. Opa, limpei até demais. Caramba! É limpar formatos. Ah, aí ó. Deixei ela toda feiosa agora. Legal? Muito bem. Imagine que eu queira pegar e fazer uma formatação toda ela de uma vez. Tá? Sem precisar ficar selecionando cada sequência e mexendo nela. Tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso ir aqui na opção de formatar como tabela e detalhe. Veja que eu não fiz uma seleção do intervalo. Tá? Eu simplesmente deixei clicado em algum lugar do intervalo. Olha que negócio legal. Eu vou aqui em formatar como tabela, vou dar um clique aqui, e daí observe que eu tenho vários modelos de formatação de tabela que eu posso fazer. Tá? Clara, escura, de vários jeitos aqui. Eu vou escolher este modelinho azul com listrinhas aqui, que é bem parecido com aquele modelo que já tinha anteriormente, e vou dar um clique nele. Tá? E aí veja que quando eu clicar, ele já vai selecionar a tabela automaticamente, tá? Eu só preciso conferir. No caso aqui, eu reparei que ele selecionou somente até a linha 15, tá vendo só? Aqui, ó, se eu olhar aqui, ele foi até a linha 15 apenas. Só que a minha tabela foi até a linha 16. Tá vendo? Então eu vou só fazer uma correçãozinha aqui. Vou apagar o 15 e colocar 16. Para ele pegar todo o conteúdo aqui e vou dar um OK. E a hora que eu der um OK, veja só, ele já formatou toda a minha tabela automaticamente sem eu precisar fazer mais nada. A única coisa que eu vou precisar fazer aqui é voltar nos dados, aqui, aliás, voltar aqui na página inicial, bem aqui no começo, e aqui na formatação e formatar como contábil, porque ele tinha descaracterizado os números quando eu tirei a formatação. Legal? Beleza. Repara que quando nós clicamos agora na tabela, que está formatada como tabela, ele aparece uma opção aqui em cima chamada Design de tabela. E quando nós clicamos, temos opções específicas para essa tabela. Primeiro, aqui no cantinho, eu posso mudar o tema da tabela. Veja, simplesmente passando o mouse, eu posso trocar tema e a cor da tabela rapidamente, tá? Eu tenho aqui opções de estilo, onde eu posso colocar, por exemplo, o botão filtrar, eu posso colocar e tirar, eu vou tirar aqui, fica bacana. Eu posso tirar a linha de cabeçalho, tá? E veja só, eu posso até colocar uma linha de totais embaixo. Isso ele mesmo soma, ou seja, eu nem precisaria ter aquela linha de total que eu selecionei no final. Eu poderia simplesmente ter a minha tabela, e ele faria isso sozinho. Tá? Eu posso manter uma coluna, posso tirar uma coluna. Tem N formas de resolver isso aí. Legal? Tem muita coisa bacana aí. E outra coisa também, a tabela é automatizada, tá bom? A tabela é automatizada. Veja só, eu vou colocar aqui, eu vou adicionar uma coluna, vou inserir uma coluna a mais aqui para ter um espacinho, tá?
Imagine, por exemplo, que eu queira colocar um outro dado qualquer aqui. Imagine que eu queira colocar, por exemplo, um campo de observação aqui. Então, vou colocar um campo de observação. E repare que ele já faz a autocompletação, se é que essa palavra existe, sozinha da tabela. Tá? Então ele já formata aqui. Tá? Detalhe também, se eu fizer uma conta, ele também já vai puxar essa conta para todo o resto da tabela. Eu não preciso fazer alças de preenchimento. Tá? Então, aqui eu vou fazer só um exemplo besta, tá? Porque não tem. Vamos imaginar que eu queira multiplicar isso aqui por 10%. Tá? Então eu vou pegar o valor aqui. Repara que ele não chama de B4, ele vai chamar de @faturamento, porque é como ele está identificando isso na tabela, tá? Olha que interessante. E aí eu vou multiplicar por 10%, tá? E a hora que eu apertar, olha o que ele já fez. Ele já fez o cálculo de todo o resto da tabela para mim. É bacana? Então essa atualização aqui é bem legal, tá? Vou excluir aqui porque era só um exemplo. Vou botar como estava. Tá? E é isso aí, tá? E é isso aí. Usem bastante a formatação como tabela, que realmente é um recurso que ganha muito tempo dentro do Excel. Legal? Pessoal, tem liçãozinha, tem exercício para treinar tabela lá no link, no material oficial. Façam ele, porque tem informação condicional, tem tabela e tem coisas que vocês não viram lá, beleza? É isso aí. Essa aula por agora estou terminando. Agradeço mais uma vez, moçada, e tchau!